Bom dia a todos os aprasquianos, a todas as nossas aprasquianas. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, poder interagir, poder trocar ideia, trocar informações. Nós estamos hoje aqui para mais um Tem Fundamento Louro, dessa vez para esclarecer algumas dúvidas e fazer alguns comparativos com relação ao sistema de proteção social dos militares. Hoje nós militares ainda estamos presos ao IPREV, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina. Está tramitando na Assembleia Legislativa, já teve discussão, inclusive nas comissões, do nosso sistema de proteção social. Esse sistema de proteção social, hoje ele é uma lei federal, ele ainda não é uma lei regulamentada aqui no Estado. É a Lei 13.954, a lei editada pelo então presidente Jair Bolsonaro. E agora o governador Jorginho Melo encaminhou esse projeto para a Assembleia, está tramitando e deva ser aprovado nas próximas semanas, meses, né? O que eu quero hoje falar com vocês? Eu quero fazer um comparativo do que o Fundo de Proteção Social dos Militares vai nos garantir, vai nos diferenciar do servidor civil. Por exemplo, hoje, com nós saindo do IPREV, do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, nós saindo de dentro da reforma da Previdência que foi instituída pelo governo federal. Hoje, o militar, então, ele fica aquém, ou seja, fica com algumas normas, algumas vantagens que o servidor civil não tem. Por exemplo, o servidor civil, ele se aposenta com a idade mínima de 65 anos. Nós, militares, com a aprovação do sistema de proteção social, nós passamos a trabalhar durante 35 anos. Nós iremos para a reserva com 35 anos de serviço, independente da idade. Se eu entrei na Polícia Militar com 18 anos, com 53 anos, eu vou para a reserva remunerada. Uma outra garantia que o sistema nos traz é a paridade. Essa é a mais importante de todas. Por quê? Porque essa garante que eu na inatividade, eu como da reserva remunerada da polícia, eu como cabo da reserva remunerada, eu vou continuar recebendo, eu tenho a garantia que aqui na reserva eu estarei recebendo o mesmo tratamento, o mesmo vencimento do que o cabo da ativa. E assim sucessivamente. Se eu fui para a reserva como terceiro sargento, na reserva eu terei esse mesmo direito. Enquanto que o servidor civil, por exemplo, um delegado de polícia que hoje ele está desempenhando a sua função e recebendo os vencimentos quase que idênticos aos do coronel. Eu não tenho conhecimento exato de qual é o vencimento de um delegado, mas digamos que seja de R$32 mil hoje. Quando ele se aposentar, aos 65 anos de idade, porque ele é um servidor civil, ele vai ir com a garantia do teto máximo do regime geral da Previdência Social. Hoje, em torno de R$7.300. Mesmo que na ativa ele estivesse exercendo o posto máximo, delegado, né? Ele se aposentou, seria a nossa reserva, não garante a equidade e a paridade com o delegado que fica na ativa. Ele cai para R$7.300. Se ele quiser manter essa paridade, se ele quiser melhorar um pouquinho os seus vencimentos, ele vai ter que fazer uma previdência privada para que possa daí ao longo da sua carreira ir depositando e aí sim garantir um aposento, né, mais próximo do que ele ganharia quando está na ativa. Então, isso na questão salarial, ou seja, nós militares, aprovado o sistema de proteção social, nós garantimos essa paridade. Nós fomos para a reserva, nós vamos manter essa paridade. Hoje muita gente está na ativa, eu também já estive na ativa e eu sei que dá a impressão que nós nunca iremos para a reserva. Não, mas nós vamos para a reserva, um dia nós vamos para a reserva. E é muito importante de se manter essa paridade, né? Essa paridade é muito importante que se mantenha. E tem hoje muitas categorias querendo nos tirar essa paridade. E só para relembrar, em 2015, na gestão do governador Raimundo Colombo, através da Lei 661, Lei Complementar 661, essa regra foi mudada. Os militares que entraram na Polícia Militar e no Bombeiro Militar de Santa Catarina entre os anos de 2015 e 2019 estavam numa outra regra diferente de nós, que estavam fora dessa paridade. Esses militares, durante 4 anos, permaneceram numa regra que, se eles fossem para a reserva naquele período, eles estariam nessa regra dos civis. E isso foi mudado com a Lei 13.954, que instituiu a nível federal o sistema de proteção dos militares. Isso também vai valer para as nossas pensionistas. Hoje, as nossas pensionistas, desde 2004,
do ano de 2004, quando a Constituição Federal foi alterada e tirou essa paridade até o ano de 2019, portanto, durante 15 anos, as nossas pensionistas tiveram um tratamento diferente. Quem faleceu, quem perdeu o seu esposo ou quem perdeu a sua esposa e é militar durante esse período de 2004 até 2019 em Santa Catarina, o seu vencimento era o seguinte: ele receberia 60% da graduação do seu esposo ou esposa e mais 10% por cada filho menor. Então, se não tivesse nenhum filho, iria, por exemplo, se fosse uma esposa de um cabo, não iria recebendo o vencimento total de cabo. Seria o vencimento total menos 40%, ou seja, só 60%. Com a aprovação do Sistema de Proteção Social e a regulamentação aqui no estado, isso volta, as pensionistas voltam a ter essa igualdade, voltam a ter essa paridade e também daqui para frente passarão a perceber, no caso, quando pensionistas, o mesmo que receberia o seu esposo ou a sua esposa quando estava ainda em atividade na época do falecimento, na graduação que ele estava ou no posto que ele estava, se for praça na graduação, se for oficial no posto em que estava. Uma outra situação é que nós deixaremos de ser contribuintes. Nós não contribuiremos mais para uma previdência. Vocês, volta e meia, ouvem dizer assim que a Previdência está com dificuldade de pagamento, não pode dar reajuste porque o caixa está lá embaixo. Nós, a partir da aprovação do Sistema de Proteção Social, nós não faremos mais parte desse Instituto de Previdência. Nós passaremos, ao invés de contribuintes, nós passaremos a ser retribuintes e passaremos a pertencer ao Tesouro do Estado. E esse Tesouro do Estado, então, é algo diferente, ou seja, o Estado é o caixa do Estado. Nós faremos parte do Estado como retribuintes. Nós não teremos mais esse problema de dizer, o IPREV está com problema de caixa. Se o Estado estiver com problema de caixa, nós também estaremos. Mas, historicamente, a gente sabe que o Estado nunca quebrou e nunca teve problema de fluxo de caixa. Então, com a aprovação do Sistema de Proteção Social, nós teremos, então, esta garantia também, de que nós não teremos problema de buscar reajuste ou de ter a nossa sombra, esse perigo de uma hora para outra não ter fluxo de caixa para poder conceder o reajuste, para poder pagar o 13º, enfim. Então, recapitulando, nós teremos a paridade, nós receberemos igual, eu indo para a reserva, eu continuo recebendo igual o militar da ativa no mesmo meu posto ou graduação em que eu fui para a reserva. As pensionistas passam a ter a mesma garantia, né? A mesma garantia. A aposentadoria dos militares será por tempo de serviço e não por idade, né? E nós passaremos a ser retribuintes e não contribuintes. Então, assim, eu estou passando esses detalhes para vocês, para que se observe a importância desse sistema de proteção dos militares, sistema de proteção social dos militares. Hoje, nós estamos com esse projeto tramitando na Assembleia. Nós temos em cima dos deputados todas as forças vivas do funcionalismo público, com exceção dos militares. Saúde, educação, polícia penal, polícia civil, todos estão querendo essa mesma regra. Todos querem se aposentar, todos querem ir para a reserva, recebendo essa integralidade, essa paridade. Porém, ficaram fora foram incluídos na reforma da Previdência naquela outra condição. Então, só quem participa desse sistema de proteção social com essas garantias somos nós, os militares. Eu, durante os outros programas, estarei explanando mais e estarei no Instagram e no Facebook dirimindo as dúvidas que surgirem de todos os nossos aprasquianos, de todos os nossos associados, de todos os nossos militares. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.